Nós estamos vindo de uma série de ministrações. Deus tem falado muito conosco a respeito de Davi. E nós começamos essa série mostrando que Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para Davi. O propósito de Deus para Davi é que ele fosse rei de Israel. Deus encontrou características em Davi. Deus encontrou características em Davi quando Davi ainda não estava visível aos olhos de Samuel, quando Davi ainda não era visível aos olhos da nação de Israel. Deus já tinha encontrado Davi, mas Deus não encontrou apenas um homem. Deus encontrou um coração. Deus encontrou atitudes que fizeram com que o Senhor falasse: esse vai ser o rei de Israel. E da mesma forma que Deus escolheu Davi para um propósito, eu tenho plena convicção de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando nós exploramos isso, quando nós chegamos ao centro da vontade de Deus, quando nós começamos a viver aquilo que Deus de fato determinou para nossas vidas, nós somos pessoas realizadas. Nós somos pessoas felizes. Nós nos tornamos pessoas motivadas, inspiradoras, como foi Davi. Agora, eu não acredito que Deus escolheu apenas uma pessoa. Eu acredito que Deus escolheu todos para fazer grandes coisas, cada um dentro de características próprias. Deus não vai usar você como me usa. Deus vai usar você de uma forma diferente. E eu digo mais, não é que Deus usa alguém mais do que outro, não é isso. Deus o conta, Deus utiliza de todos de forma igual, de forma poderosa. Agora, a questão é o quanto você está disposto a se entregar a Deus para que Ele faça da sua vida aquilo que Ele já determinou. Algumas pessoas dizem: Deus, eu quero ser cheio de Ti. Tá ok. Aí você diz: Deus, eu quero ser cheio. Olha só que coisa interessante. Aqui está uma tampa. Se eu entregar isso para Deus, essa tampa, e dizer: Deus, enche-me, Ele vai encher. E você vai dizer: estou cheio. Mas um outro irmão não entregou a garrafa. Um outro chega não entregou a tampa. O outro chega com um frasco como esse. E ele diz: Senhor, encha-me de Ti. É isso aqui que eu estou disponibilizando. Eu estou disponibilizando esta quantidade aqui para o Senhor encher. E Deus vai encher. Mas aí tem um outro que traz um balde e diz: Deus, está aqui, usa a minha vida. E tem alguém que diz simplesmente assim: está aqui uma caixa d'água, vamos dizer assim, é tudo que eu tenho, enche aí. Então à medida que você se dá, à medida que você se oferece ao Senhor, é à medida que Deus vai usar a sua vida. O quanto você está disposto a se comprometer com Deus para viver os propósitos de Deus. O quanto você está disposto a se entregar, a renunciar, a ser o que Deus espera. Esses dias eu disse: Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem os filhos que o preferem mais. Deus ama todos os seus filhos, mas tem filhos que querem ficar mais próximo dele por mais tempo. Tem filhos que só lembram do pai na hora que precisam do pai. Outros não. Outros estão o tempo todo perto do pai. E geralmente, escutem isso, geralmente os filhos que gostam de estar perto do pai, quando o pai pergunta: o que você quer? Ele diz: eu não preciso de nada. Geralmente o que está perto sempre fala: pai, não preciso de nada. Geralmente quem precisa mais é aqueles que ficam mais distantes, cuidando das suas coisas. E nessa manhã Deus quer falar com você um pouquinho mais sobre isso. Nós somos
ministradas aqui na primeira série, e todas elas estão disponíveis no meu canal do YouTube, Melquilírio, vai lá, se inscreve lá, quarta-feira tem live. E a primeira palavra que Deus ministrou ao nosso coração foi: você foi escolhido. Segunda palavra: cuide do seu coração. Terceira ministração: mantenha-se ocupado. Sexta-feira, Deus falou conosco: você quer viver os meus propósitos? Chega de fugir, pare de fugir, encare seus problemas, pare de postergar, pare de dizer: amanhã eu faço, depois eu vejo isso. Pare com isso, seja uma pessoa de ação, seja uma pessoa que vai se revestir do poder de Deus e vai para cima do problema. Pare de ficar se escondendo dentro de cavernas, pare de ficar se acovardando com pessoas. Se imponha, você é filha de Deus, você é filho de Deus. As pessoas só vão fazer com você o que você permite que elas façam. Então se levante desse jugo, se levante. Deus já te deu liberdade, Deus já te libertou você. Quebre essas algemas em nome de Jesus e diga: eu vou viver sim o que Deus tem para a minha vida. Mas pare de fugir, pare de se acovardar diante dos seus gigantes. Se levante como Davi se levantou. E a palavra que Deus tem para nós hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 e o versículo 40. Aliás, essa série está nesse texto, né? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Está falando de Golias, o gigante. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Come on. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. E ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. A primeira lição que eu aprendo aqui com este texto: não queira ser o que o outro é, e não queira ter o que o outro tem. Não queira ser o que o outro é. Irmãos, o que nos traz frustração nas nossas vidas é a comparação, sabia? O que traz frustração é a comparação. Você olha para o seu casamento e olha para o do outro. Tem até um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Comparação.
E o diabo sempre vai colocar em nós uma ilusão de ótica, para fazer com que o do outro é melhor, para que nós tenhamos a cobiça, sabia? E a cobiça é um pecado, está nos 10 mandamentos: não cobiçarás. E quando Jesus diz, ama o teu próximo, aliás, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como eu te amei. Jesus que falou isso. Jesus falou isso. Moisés disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, ame o teu próximo como eu vos amei. Inclusive é um novo mandamento. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vocês amem o seu próximo como eu vos amei. Se você ama o seu próximo, você não vai querer cobiçar as coisas do seu próximo. E às vezes nós nos frustramos porque a gente começa a olhar do outro. Nossa, o dele é melhor. Quando você comprou um carro, você acaba de comprar um carro, não sei se você percebe isso. A gente compra um carro, você queria aquele carro, você pesquisou. Aliás, tem gente que pesquisa carro e não pesquisa a mulher que vai casar, não é verdade? Pesquisa pra caramba o carro e não pesquisou o homem que você vai casar, né? Por isso você se lascou todinha, não é verdade? Agora segura esse rojão aí que não tem devolução. Agora tem que reformar. E tem coisa que é só Jesus. Que Deus, que crê em Deus Pai 10 vezes. Tem gente que vai, escolhe tudo direitinho, escolhe o carro, mas não escolhe a pessoa que vai se casar. Tem que escolher, não é simplesmente porque ele é um docinho, mas pode ser um docinho de Cosme e Damião, né? Então, não pega o que é dos outros. Se é do Cosme e Damião, deixa para ele. Gente, brincadeiras à parte, a comparação faz você se frustrar. Então, lição número 1 para você que isso aqui é de graça, tá? Nem estava na palavra não. Isso aqui tá indo de lambuja. Pare de se comparar com outros. Pare de se comparar com as pessoas. Viva a sua vida, viva o que você tem. Seja contente. Esteja contente. A Bíblia fala sobre contentamento. Ter contentamento é estar contente com o que você tem. Se Deus te deu esse carro, para de ficar no trânsito olhando para os outros carros. Nossa, aquele ali que eu quero. Tem irmãos que chegam no carro do outro e coloca a mão e fala, eu tomo posse. Vai tomar posse do seu lá na concessionária. Não é verdade? Que isso, moreno? Toma posse do seu lá. Agora, você ficar se comparando, você fica frustrado, porque parece que você é pior, parece que você é ruim, parece que o seu não presta. Você fica olhando pro homem da sua amiga, nossa, isso que é homem, e o seu parece que não vale nada. Eu sei que não vale muita coisa, mas não é assim também, escangalhada. Davi, ele não quis as coisas de Saul, não servia para ele. Ele falou, não serve para mim, não é para mim, isso aqui não é para mim. Ele já tinha, o que ele tinha? Ele tinha um cajado e uma funda, uma bolsa. Olha o que ele tinha: cajado, funda e bolsa. Agora tem algo que Davi tinha e que a gente não vê, e que é aqui que eu pago um pau, teologicamente falando, é claro. Disposição. O Davi tinha disposição. Não é só uma funda, não é só um estilingue. Funda é um estilingue, tá, irmão? É a mesma coisa, só que ao invés de puxar, você roda e solta. Na hora que solta aqui, e o negócio é poderoso. E eles usam isso até hoje lá no Oriente Médio, até hoje. Então, disposição. Você quer viver o propósito de Deus? Seja disposto, queira. Diga, eu quero, mas não é querer e ficar sentado. Por exemplo, eu quero que Deus mude o meu casamento, mas cadê, miserável? Cadê? Ela não está merecendo. Então quer saber, irmão, na moral, vai dar, já deu ruim. Não é que vai dar ruim não, já deu.
Porque se você é do tipo que lida com as pessoas pela meritocracia, você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque Jesus te salvou sem você merecer. Jesus te ama sem você merecer. Você não merece o amor de Deus e Ele te ama. Você não merece morar no céu e Ele vai te levar para o céu. Você não merece ter as bênçãos do Senhor, mas Ele te abençoa. Você não merece nem estar vivo, mas Ele te concedeu mais um dia de vida. Então não é por mérito. Eu não posso tratar o outro se o outro merece ou não, porque se eu fizer isso, eu estou dizendo: Deus, me trate assim também. Então a gente não trata a esposa porque ela merece, a gente não trata bem o marido porque ele merece, a gente não trata bem os filhos, os pais porque eles merecem. Não, nós tratamos bem porque Deus mandou eu fazer isso. É assim que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito. Agora, eu queria sair disso, mas Deus está me cozinhando aqui. Aquele que não faz bem aos da própria casa, a Bíblia diz que é pior do que os descrentes. Disposição. Uma outra coisa que Davi tinha: pouca habilidade com armas dos outros. Eu estava falando aqui, não queira ser igual aos outros. Eu sempre falo para os meninos aqui que pregam aqui, eu digo a eles: não tentem me imitar. Não tentem, que vai dar muito ruim. Dá ruim ou não dá, galera? Imagina vocês aqui, imagina vocês, o presbítero, estamos subindo aqui e falando assim: seu miserável, seu... Você não vai gostar. O pastor a gente tolera, meu. Essa é verdade, é verdade. O pastor a gente tolera. É o que tem para hoje, não é verdade? O dono do restaurante a gente tolera, né? Mas o garçom a gente não tolera, não. O dono a gente não vai mudar. A gente pode sair do restaurante do cara e ir embora. Agora, ser igual ao outro não funciona com Deus. Não funciona. E o que Deus me mostrou sobre Davi, que eu queria compartilhar com vocês hoje também, e esse é o tema da palavra de hoje: vai com o que você tem. É sobre isso. Davi não foi com o que Saul tinha, Davi foi com o que ele tinha. Vai com o que você tem. Comece hoje com o que você tem. Você quer servir a Deus de verdade? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser cheio da presença de Deus? Comece com o que você tem. Quando eu tiver mais tempo, eu vou servir ao Senhor de uma forma incrível. Não. Você está muito equivocado. É com o que você tem. É com o tempo que você tem hoje. Não, quando eu tiver mais recursos, pastor, quando eu tiver mais recursos, eu vou investir em missões. Não. É com o que você tem. Deus conta com o que você tem. Deus quer usar você com o que você tem hoje. Deus não usou Davi com a espada de Saul, com o capacete de Saul. Não é com o que ele tinha. Imagine Davi saindo frustrado. Eu imagino Davi olhando para sua funda, o cajado, e falando assim: sabe o que é? Tive uma ideia. Eu vou voltar para casa, vou trabalhar mais, vou pedir para o meu pai me ajudar a comprar uma armadura do meu tamanho, porque aquela era muito grande. Eu vou pedir para o meu pai uma espada, um capacete de bronze, vou pedir uma armadura, e quando tiver pronta a minha armadura, esse gigante vai ver. Agora, aí eu vou para cima dele. Foi isso, queridos, que aconteceu? Foi isso, igreja, que aconteceu, sim ou não? Ele não fez isso, mas nós fazemos. Nós queremos ser usados por Deus, não com o que Deus já nos deu. Nós sempre falamos: não, quando eu chegar, quando eu tiver tal idade, quando eu tiver tal trabalho, quando eu tiver recurso, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou fazer. Deus está dizendo: enquanto você fica fazendo esses prognósticos, enquanto você fica fazendo esses cálculos, eu vou usando aquele
Aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho pode usar. Aleluia! Oh, aleluia! Mistura o seu aplauso com glória a Deus aí, senão não vale nada. Quando Deus chama Moisés, escute, talvez você pense que você não tem nada, mas se você tiver disposição, começa por disposição. Davi tinha disposição. Davi queria, irmão. E não é só querer, porque tem muita gente que quer, mas fica sentado. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, tem talentos, Deus já deu o suficiente para você começar, e você está, um dia Deus vai me levantar daqui. Não vai. Não, Deus vai me levantar daqui. Não vai, estou te falando que não vai. Deus não vai te levantar. Nunca vi. Analisando as Escrituras num todo, analisando a Bíblia num todo, girando ela de cabeça para baixo, lembrando aqui de todos os textos bíblicos que eu li. E eu li pouco a Bíblia, não li muito ainda. São 14 vezes lendo ela inteira, fora minhas leituras devocionais, estudos bíblicos. E analisando aqui, eu não lembro de Deus levantando alguém, dizendo: não, vem aqui. Mas Deus levantou Gideão. Nunca. Gideão já estava lá. Quando Deus chama Ezequiel, Ele diz: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. É o homem que se dispõe. É o homem que diz: eis-me aqui. É o homem que diz: porque escolhido você já foi, agora cadê você? A parte que Deus tinha que fazer foi enviar o filho dele para morrer por você, cobrir você com o sangue dele, perdoar os seus pecados e te colocar num pé de igualdade para ser igual a todos que Deus salvou, e falar: agora vai lá e arrebenta. Deus já fez. Agora a gente fica sentado esperando que um anjo desça. A gente fica sentado esperando que as águas se movam. Todas as vezes, sabe o que é? Todas as vezes que as águas se mexem, quando eu vou pular, ninguém me ajuda. E está há 38 anos paralítico. Não é com o que o outro tem, e muito menos com preguiça. É com disposição. Mas Deus vai usar o que você tem. E começa pela disposição. Começa por eis-me aqui. E eu não estou falando da sua empresa, eu não estou falando dos seus negócios, eu não estou falando agora da sua família. Eu estou falando de uma vida a ser utilizada por Deus, para a obra de Deus. Quando acontecer, eu vou ser. Quando chegar o recurso, eu vou ser. Quando o Senhor me der, eu vou fazer. Peraí, o que tens? O que você tem hoje que pode ser usado para a glória de Deus? O que você tem hoje que Deus pode ser anunciado através da sua vida? O que você tem hoje que pode ser usado para manifestar a glória de Deus no ambiente em que você está? Independente de onde seja, a começar pela sua casa de preferência. Porque gente que é abençoada fora de casa, e dentro de casa é uma lástima, desculpa, você não é crente não. Começa por dentro de casa. Quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai para o Egito e eu vou libertar meu povo através de você. Moisés dá umas desculpas, e aí num determinado momento Moisés vai dizer assim para Deus: Senhor, estamos com um problema. E Deus diz: tá bom, Moisés, qual que é o problema? Olha, quando eu chegar lá no Egito, eles vão dizer assim: o Senhor não falou com você. Aí Deus diz para ele assim: então vai, porque eu vou te dar, quando você chegar no Egito,
eu vou te dar poder. Quando você chegar no Egito, eu vou fazer você se tornar um Moisésão. Foi isso? Olha só, talvez você não se lembre, mas eu vou ajudar você. Deus diz assim para Moisés: o que você tem nas mãos? Ele diz: um cajado. Na maioria das versões vai dizer uma vara. Uma vara. E aí ele diz: joga no chão. Joga no chão. Ele joga no chão, se transforma em uma serpente. Agora ele fala: agora pega. Quando ele pega, volta a ser uma vara. Deus fala assim: é com isso aí que você vai. É o que você já tem. É o que você já tem. O que você tem, querido, irmã. Muitos de nós aqui queremos ser usados por Deus, queremos viver o propósito de Deus, queremos, deixa eu dizer, não vão viver se antes não priorizarem o reino de Deus. Você não vai viver, deixa eu ser franco e verdadeiro aqui, segundo Jesus Cristo. Escutem, segundo Jesus Cristo, eu não estou nem dizendo segundo a Bíblia, eu estou dizendo segundo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não irá chegar a lugar algum sem antes buscar o reino de Deus e a sua justiça, sem antes viver o reino de Deus, sem antes ser útil ao Senhor. Quando acontecer, eu vou... Não, Deus está dizendo para você: o que você tem hoje? Com o que eu posso usar? Com o que eu posso começar hoje na sua vida? Será que nenhum de nós aqui consegue falar de Jesus da empresa onde trabalha? Você tem vivido um evangelho exclusivo? Você tem vivido um evangelho que é só para você? Você tem vivido um evangelho que você ir para o céu está tudo certo e os outros que se lasquem no inferno? É isso? É esse tipo? E você tem certeza que você quer chegar aonde Deus quer? Não chegará. Me mostre o outro caminho que eu deixo de ser pastor. Segundo a Bíblia, é viver o reino, ser servo de Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas, esse negócio que você estava pensando, casa, família, trabalho, dinheiro, isso é demais coisas para Deus. Ah, mas quando Deus me der, pastor, você vai ver, Deus não precisa do seu dinheiro, seu otário. Deus não precisa do seu dinheiro, irmã. Deus quer você, terra. Deus quer você. Deus quer você, porque Ele escolheu você. Ele comprou você com dinheiro que dinheiro nenhum na terra compra, que é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Você já foi comprado. Tem coisas boas em você que Ele já colocou, e Ele quer usar exatamente isso. Aleluia. Agora, se você quer viver as coisas de Deus, você precisa servir a Deus. Como? Fale de Jesus. Saia daqui hoje, nessa manhã, dizendo: o que eu tenho? Eu tenho um corpo, eu tenho uma voz, e eu tenho só um pouquinho de conhecimento. É quase nada. Pois é esse quase nada aí. Saul tinha tudo, oh glória. Saul tinha armadura, Saul tinha todo o aparato militar, Saul tinha um exército, Saul tinha autoridade, Saul tinha dinheiro, Saul tinha tudo que um homem na terra precisava. Mas isso não foi suficiente para Deus dar por ele vitória a Israel. Aí Deus pega um menino, um rapaz que só tem uma funda, uma bolsa, um cajado, 5 pedrinhas que ele escolheu, e ele vai. Aos olhos dos homens, Davi não tinha nada.
Aos olhos dos homens, Davi não era nada. Aos olhos dos homens, Davi não iria conseguir. Porém, Davi tinha algo que ninguém via. Ele tinha a presença de Deus em sua vida. A única coisa que você precisa é da presença de Deus na sua vida. Porque se tiver presença de Deus, onde você chegar, Deus chega junto com você. Se tiver presença de Deus, quando você profetizar, Deus cumpre a profecia. Se tiver presença de Deus, o lugar que você está, demônio não fica. Se tiver presença de Deus, a sua casa vai ser transformada. Se tiver presença de Deus, você vai viver os propósitos dele para a sua vida. Aleluia! Queira a presença de Deus, mas vai com o que você tem. Vai com o que você tem. Alguns aqui nesta manhã, eu não sei para quantas pessoas eu estou pregando aqui nesta manhã. Alguns vão continuar por mais 10 anos sentados olhando para minha cara. E está tudo certo. Se você se está bom para você, está ótimo para mim. Todo domingo você aqui olhando para minha cara, está maravilhoso, eu adoro isso. É bom vê-los. Mas só vai mudar de vida, só vai viver o que Deus tem quem pega a palavra, irmão. Não é quem fica no culto, não é quem vem para culto, não, e fica aqui, ó. Não é isso, não. É alguém que dentro da alma diz assim: Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero ser utilizado por Ti. Será que você consegue nessa semana falar de Jesus para 3 pessoas? É sobre isso que eu estou falando. Você pode até não concordar com a minha fala, você pode até não concordar com o meu jeito, você pode até não concordar com o jeito que esse pastor aqui, e não tem problema nenhum com isso. Mas uma coisa eu te digo: eu trouxe uma palavra de Deus para você nessa manhã, e Jesus quer mais de você, sabia? Será que a gente não consegue essa semana, quietinho, no lugar onde nós estivermos, alguém chegar e falar: rapaz, tá complicado, viu? E você dizer assim: posso orar por você? Eu posso orar por você? Abraçar essa pessoa, só abraçar ela. Abraçar uma pessoa e orar por ela. Sabia que isso já é um evangelismo? Alguém que vem falando para você: ai, eu tô com uns pensamentos. Aí você falar para ela assim: peraí, Jesus, peraí, deixa eu falar para você aqui, ó. Eu não sei onde está escrito, não. É assim, pode falar. Eu não sei onde está escrito, não. Mas esses dias eu ouvi uma palavra que diz assim: que os pensamentos de Deus para nós. Aí você faz: peraí, mete no Google lá, meu. Os pensamentos de Deus para o homem, versículo. Vai aparecer lá os pensamentos de Deus. Você fala aqui, ó: isso aqui é o que a Bíblia diz, ó. Isso aqui é o que Deus diz, ó. Agora você começa a agir com o que você tem. Não, quando Deus me exaltar. O quê? Você acha mesmo que Deus vai exaltar pessoas que estão preocupadas consigo mesmas? Não, mas é porque não tem porquê, não. É hoje. Deus conta com você, é hoje. Não é amanhã, não. Deus conta com você hoje. Deus quer começar a contar com você já a partir de hoje, falando dele. Às vezes você não precisa falar. Às vezes, aliás, o melhor é ser. Ao invés de falar que você é um cristão, seja. Não adianta falar se as pessoas não enxergam em nós o brilho de Jesus. Seja. Diga: eu serei a partir de hoje. Abandone o pecado. Eu sempre estou falando disso. Por que, pastor, você fala sempre para abandonar o pecado? Porque a Bíblia diz em Isaías 59:1 e outros textos mais, que o pecado traz inimizade entre nós e Deus. Como é que você vai ser usado por Deus se você tem inimizade com Deus através do pecado? A conta não fecha. Quer ser usado por Deus? Tira o pecado. Você está nessa fase ainda? Tira o pecado.
Ah, você mentia? Agora para de mentir. Você roubava? Não rouba mais. Você cheirava? Não cheira mais. Você fumava? Não fuma mais. Você bebia? Não bebe mais. Você fornicava? Não fornica mais. Você se masturbava? Agora não se masturba mais. Você via pornografia? Agora não vê mais. Você... Não, chega, acabou. E aí você começa só com o que tem. Não é com os dos outros, não. Não é com o que Deus vai dar, não. O que você já tem já é suficiente para começar algo poderoso. Um texto bíblico de primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, tem uma história de uma mulher que ela chega diante do profeta e ela conta uma história triste. Ela diz: meu marido morreu, ele era teu servo, mas ele deixou algumas dívidas. Vocês conhecem a história? Ele deixou algumas dívidas e agora chegou o credor e quer levar meus filhos embora. E eu não sei o que fazer. E o profeta pergunta: o que você tem? O que você tem? Eu não tenho nada. Se não, me lembrei. Se não, um pouquinho de azeite, só um pouquinho. E o profeta diz: é com isso aí que Deus vai trabalhar. Ele pega aquele, e ele fala assim: vai para casa, pega vasilhas emprestadas da sua vizinhança, coloca tudo dentro de casa, fecha a porta, porque não é para os outros ver. Eita, fecha a porta, não é ficar postando, não. Deixa eu falar, tem uns crentes que começa, o cara começou faz 3 meses, já está postando vídeo. 3 meses de crente, já está pregando na internet. Você não aguenta um peido. Essa é a verdade. Você não aguenta um peido espiritual. Bota a cabecinha para fora, o diabo toma o primeiro soco. Você... Cadê os... Tomou a primeira, já para de postar vídeo. Teve uma decepção, já não posta vídeo mais. Cadê? Vocês sabem o que é isso aí? Empolgação, menos emoção, Moreno. Tá muito emocionada. Tá muito emocionado, Moreno. Para de postar. Para de postar coisas. Hoje eu tive uma reflexão. Essa reflexão não é para os outros, não é para você. Eu cheguei na igreja depois de 7 anos. Eu fui ter a primeira oportunidade para falar de Jesus publicamente na igreja. Mas enquanto isso eu estava pregando dentro do ônibus, eu estava pregando na empresa, eu estava pregando em qualquer lugar que Deus mandava. Conversa, sem ninguém ver, sem ficar postando. Para de ser emocionado. Vai com o que você tem, mas vai na moral, irmão. O melhor é aqui, é aqui da sua família. Sua família vê você. Sua família vê você crescendo no Senhor, diminuindo como pessoa, como servo, diminuindo, mais humilde, mais disposto a servir, mais disposto a ajudar. Mas tem que ser com o que você tem. Aquela viúva, eu falei disso porque o profeta diz: entra e fecha a porta. Sabe o que é isso? Não deixa ninguém ver, não. Não faz para ninguém ver, não. Não faz para ninguém ver. Faz para Deus ver. Não fica fazendo para as pessoas ver. Faz para Deus ver. Seja um servo para Deus ver. Não para as pessoas ver: eu estou aqui servindo, hein? Aqui é o Senhor. Não precisa. Pessoal, aqui, estou servindo. Não precisa disso. Faz para Deus ver. Mas faz com o que você tem. Você consegue fazer muitas coisas a partir de hoje. E comece pela sua casa. Comece pela sua casa. Comece pela sua esposa. Você que é um marido, comece a ser uma bênção na vida da sua esposa. Seja uma bênção na vida dela. Você que é esposa, começa por ser uma bênção na vida do seu esposo. Comece com o que você tem. O que você tem é isso aí? Esse escangaiado aí? É isso? É com ele mesmo, né? Começa, vai do jeito que Deus te deu. Começa a fazer algo para o Senhor hoje. Começa a ser útil ao Senhor. Decida uma nova história. Decida mudar de vida. Decida viver o que Deus tem para você, a começar pelo que você tem. Talvez hoje você pense que não tem nada, mas o pouco que você tem é suficiente.
O pouco que você tem é suficiente para você começar a fazer algo para o Senhor, e Deus começar a usar a sua vida para a glória do nome dEle. Amém. Amém. Mais 30 minutos eu acabo. Tudo que você precisa então é usar o que Deus já te deu, disposição, e ter o Espírito Santo na sua vida. Tenha a presença de Deus. Davi tinha Deus. Davi tinha a presença de Deus nele. Por isso ele teve coragem, disposição para romper e fazer coisas incríveis numa geração covarde. Ah, mas ninguém está fazendo. Pois é, não tem problema, eu vou fazer. Ah, mas ninguém faz, mas eu vou fazer. Davi chegou, olhou, os soldados estavam tudo escondidos e falando baixo. Fala baixo, porque o gigantão, o brabão está vindo aí. 40 dias eles aguentaram aquilo. Teve que alguém igual você, oh glória, aleluia, aleluia, oh aleluia. Eu não sei se você está entendendo a visão de Deus aqui, mas Deus está esperando alguém igual você. Que ninguém conhece, que não tem fama, que não é conhecido, que não tem muitos seguidores no Instagram, e que Deus está contando, Deus está esperando você, que não tem dinheiro, que não sabe falar português direito, que não tem facilidade de se expressar. Deus está esperando alguém igual você para começar uma grande obra, e Ele vai fazer se você ouviu a palavra dele e recebeu. Se você recebe, glorifica o nome do Senhor.